A declaração foi dada ao jornal Valor Econômico no início de maio, quando a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu a desvinculação dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como aposentadorias, pensões e o benefício de prestação continuada, que passariam a ser corrigidos pela inflação. Hoje, 2/3 dos benefícios da Previdência correspondem ao valor de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412. Especialistas apontam que caso o salário mínimo continue subindo acima da inflação e os benefícios sejam atualizados apenas por ela, cada beneficiário passará a receber menos de um salário mínimo por mês. Isso significa, de fato, uma perda salarial importante, uma perda no valor da aposentadoria muito relevante e, mais uma vez, colocando sobre os trabalhadores, e no caso os aposentados e as aposentadas, o custo e a responsabilidade por essa defasagem. E quando, na verdade, o grande responsável por essa diferença está na Receita, porque progressivamente os governos anteriores vêm dilapidando a capacidade de financiamento da Previdência. A reforma trabalhista de 2017 foi uma reforma anti-previdência social. Na América do Sul, o Chile foi um dos países a adotar a medida, o que causou impactos negativos na economia do país, como aponta a professora do Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP, Júlia Lenzi. E o que a gente teve foi uma catástrofe, não só econômica, mas sobretudo social. Grande parte dos idosos e idosas chilenas recebem aposentadorias por volta de 40% do salário mínimo. Isso acarretou condições de absoluta vulnerabilidade, de dificuldades de manutenção da própria vida e havia inclusive várias estatísticas que apontam o alto índice de suicídio entre pessoas idosas no Chile em razão da desproteção social. Sem contar os juros da dívida pública, o regime geral de previdência social, que garante aposentadoria a milhões de brasileiros, é hoje o maior gasto orçamentário do governo. Só no último ano, ele foi responsável por consumir 899 bilhões de reais, o equivalente a 42,3% das dívidas primárias da União. Esta política de valorização do salário mínimo é a nossa principal medida de combate à desigualdade salarial, à desigualdade social no Brasil. A possibilidade de estruturar uma sociedade minimamente igual, em que as pessoas tenham acesso aos bens indispensáveis para uma vida digna de ser vivida, passa por essa política. Para Clemente Ganslúcio, o aumento do número de vagas de emprego de pessoa jurídica sem carteira assinada impacta diretamente na falta de arrecadação aos cofres públicos para equacionar as despesas com as aposentadorias. Só essa história do chamado PJ, da pessoa jurídica, criado como figura para fazer a contratação de um trabalhador e não mais o registro em carteira de trabalho assinada, só nesse caso há uma renúncia, há uma perda de receita da Previdência da ordem de 144 bilhões por ano. Portanto, é uma perda monstruosa e se eu quiser fazer o ajuste, em vez de cobrar das empresas o financiamento da Previdência, fizer isso nas costas dos trabalhadores, o que nós teremos é uma perda no valor das aposentadorias com impactos muito severos